de tudo, aleluia, acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Quem é Jesus pra você? Esse é o Senhor e Rei. Canta bem forte pra Jesus. Tu és Senhor. Sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás pra sempre. Teu povo prostrado aos teus pés, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, aleluia, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, tu és. Aleluia, Jesus. O Senhor governa sobre todo o universo. Nós nos rendemos a ti, Jesus. Pra sempre reinarás, ó Santo Deus. Aplauda o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você sabe o que é que significa a palavra Maranata? O que é que significa? Ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra aí a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas. Capítulo 24. Lucas 24. Esse texto inicial não vai estar aí na tela, então
Vamos todos abrir em Lucas 24. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. E, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Senhor Deus e Pai, que o Senhor fale ao nosso coração agora, através da Tua palavra, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, aqui nós temos o relato da ressurreição de Jesus através do Dr. Lucas, o médico. Ele nos relata aqui a ressurreição de Cristo, provavelmente contada a ele por alguns dos apóstolos. Quem sabe, talvez Pedro tenha contado para Lucas o que tinha acontecido naquele domingo, que foi o domingo mais feliz da história da humanidade. O domingo da ressurreição. Glória a Deus. Meus irmãos, a partir daquele dia, houve uma mudança na vida dos apóstolos e na vida de todos aqueles que seguiam a Jesus. Porque a ressurreição de Cristo, irmãos, foi um divisor de águas na vida daqueles homens e na vida da história da humanidade. Glória a Deus por isso. E quando a gente fala, irmãos, da ressurreição de Cristo, nós estamos falando da doutrina principal do cristianismo. O cristianismo existe porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, provavelmente aquele movimento que surgiu na Galileia, se espalhou pela Judéia, Samaria e chegou até os confins da terra, aquele movimento, ele não teria sobrevivido muito tempo. Porque o que levou os discípulos a saírem pregando o Evangelho por todo o mundo, o que levou eles a fazerem isso, foi justamente o fato de Jesus ter ressuscitado. Glória a Deus. Porque, irmãos, depois que Jesus foi crucificado, diz o texto, os Evangelhos e o livro de Atos, que cada discípulo, a maioria deles, voltou para a sua profissão.
Quem era pescador voltou para o mar para pescar. Então já estava havendo até uma debandada. Os discípulos estavam se dispersando, porque eles acreditavam que Jesus não iria ressuscitar. Essa era a crença deles, que não haveria ressurreição. Então, foi surpresa para eles quando as mulheres anunciaram que o túmulo estava vazio. Como diz aqui o texto, eles não acreditaram no relato das mulheres, não acreditaram. Pedro foi olhar o local do sepultamento para confirmar aquilo que as mulheres tinham falado. E aí, irmãos, depois de confirmado, depois de visto, depois que Jesus apareceu a eles, Jesus ressuscitado, a doutrina da ressurreição passou a ser a doutrina, o ensinamento principal do Evangelho. A ressurreição de Cristo é a base, ou os alicerces da nossa fé, do cristianismo. Nós só estamos aqui nessa manhã porque Jesus ressuscitou. Senão nós não estaríamos aqui. E o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala da importância da ressurreição de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 15, 12 a 19. Paulo fazendo uma defesa da ressurreição de Cristo, desse fato. Olha o que ele diz aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Alguns crentes daquela igreja de Corinto, não sabemos o porquê, estavam dizendo, afirmando, que os mortos não ressuscitam. Agora olha o que Paulo vai dizer. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram, crendo nele, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Que se Cristo não houvesse ressuscitado, primeiro, o que aconteceria? A nossa fé seria uma ilusão. Seria vã, sem sentido, vazia, inútil. Para nada serve. Por quê, irmãos? Porque a nossa fé seria num defunto. A nossa fé seria num defunto. Numa pessoa que morreu e que não ressuscitou e que continuaria morta. Que fé é essa, irmãos? A fé numa pessoa morta, a fé num defunto. Por isso que Paulo diz que a nossa fé seria inútil. Porque, irmãos, a fé numa pessoa que morreu é inútil. A fé num defunto é inútil. Mas a nossa fé é numa pessoa que está viva. Glória a Deus. É num Jesus que está vivo. Mas se fosse num Jesus morto, a nossa fé seria
vã, inútil. Uma segunda consequência, irmãos, que Paulo fala: se Jesus não houvesse ressuscitado, ele diz que nós estaríamos perdidos ainda em nossos pecados. Estaríamos ainda debaixo de condenação. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados justamente porque Jesus ressuscitou. Está escrito em Romanos 4, 25, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. Olha aí a razão da morte de Jesus. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Então, se Jesus não houvesse ressuscitado, Paulo diz, estaríamos ainda condenados pelos nossos pecados. Mas como ele ressuscitou, os nossos pecados já foram perdoados. Glória a Jesus. Terceira consequência, irmãos. Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos mentirosos. Por quê? Porque nós afirmamos, ele seria mentiroso, Paulo, porque ele pregava a ressurreição. Os crentes de Corinto seriam mentirosos. E nós seríamos mentirosos, porque estaríamos pregando, ensinando uma mentira, irmãos. Porque qual é a mensagem da igreja? Jesus ressuscitou, não é? Não é essa a mensagem da igreja? É. A mensagem da igreja é essa: Jesus ressuscitou. É mentira, ele está morto. Ah, bando de mentirosos. Olha a consequência. Mas, irmãos, quando nós falamos que Jesus ressuscitou, nós não estamos mentindo, porque Jesus ressuscitou mesmo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, outra consequência. Paulo diz que nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Por quê? Porque não teríamos nenhuma esperança na vida eterna. Se Cristo não ressuscitou, significa que nós também não iríamos ressuscitar. Não é verdade? Essa é a lógica, irmãos. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, é óbvio. Se Cristo não ressuscitou e não há ressurreição, nós também não vamos ressuscitar. E aí seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas podemos ser as pessoas mais alegres do mundo, porque Cristo ressuscitou, irmãos. E nós também vamos ressuscitar. Uma quinta consequência: se Cristo não houvesse ressuscitado, olha, irmãos, quantas consequências Paulo está nos dizendo. Não teríamos nada para anunciar. A nossa pregação seria inútil. Pregar o quê? O que é que nós iríamos pregar, irmãos? Ah, Cristo morreu. Está lá o túmulo dele em Jerusalém. Quem quiser ir visitar, pode ir. Tem os restos mortais de Cristo lá na tumba. E, irmãos, e essa pregação seria inútil. Iria mudar a vida de alguém, irmãos? Um Cristo morto muda a vida de alguém? Transforma a vida de alguém? Irmãos, qual é o poder que tem na nossa mensagem, na mensagem da igreja? É no Cristo vivo, que está vivo, que pode salvar, curar e libertar. Glória a Deus. Esse é o poder do Evangelho, o Cristo vivo. Cristo não está morto. Se ele tivesse morto, ele não ia poder fazer nada, nem por mim, nem por você, por ninguém, porque ele está morto. Mas ele está vivo. Então, a nossa pregação tem poder, porque é uma pregação sobre o Cristo vivo. Está vivo. Então, pregue o Cristo vivo. Então, seriam essas, irmãos, as consequências, Paulo diz, se Cristo não houvesse ressuscitado. Uma outra coisa, irmãos, a respeito da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo provou que ele era verdadeiramente o que ele afirmava ser. O que é que Jesus afirmava ser, irmãos, quando estava vivo? O que é que ele afirmava ser? E foi isso que causou tanta revolta nos líderes de Israel, nos sacerdotes. O que é que causava a revolta nos judeus? Eles até certa feita pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Outra vez tentavam jogar Jesus do abismo. Por quê? O que é que Jesus dizia a respeito dele mesmo? Que ele era quem?
filho de Deus. E essa declaração, irmão, dizer que era filho de Deus, era a mesma coisa como se dissesse: eu sou Deus. Como é que ele ia provar isso? Só através de milagres? Não dava para provar. Não tem, porque uma pessoa usada por Deus também pode fazer milagres. Como é que Jesus ia provar? Como é que ele provou que ele era filho de Deus? A maneira mais forte que Jesus provou que ele era filho de Deus, quando ele ressuscitou entre os mortos. Romanos 1:1-4. Vamos ler esse texto? Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio de seus profetas, escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Glória. Glória a Jesus. Irmãos, os evangelhos narram outras ressurreições, não narram? Teve pessoas que foram ressuscitadas no evangelho, que o próprio Jesus ressuscitou. Mas todas elas voltaram a morrer. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Glória a Deus. Então isso prova de que ele é Deus, porque ele está vivo hoje. Então Paulo está dizendo que a ressurreição provou com grande poder que Jesus era o que ele afirmava ser, o Filho de Deus. Irmãos, a ressurreição de Cristo também é importante, porque sem a ressurreição de Cristo, quem teria tido a última palavra? A morte. A morte teria tido a última palavra. Se Cristo não houvesse ressuscitado, é porque a morte teria vencido Jesus. Se Jesus ainda estivesse lá no túmulo, os restos mortais dele, significaria que a morte venceu. A morte venceu Jesus. E também nos venceria. Se ela conseguisse vencer Jesus, ela também nos venceria. Mas o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 54, 55? Olha o que ele diz. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Olha, Paulo pergunta: cadê, ó morte, a sua vitória? Jesus venceu a morte, irmãos. Jesus venceu a morte através da ressurreição. Jesus provou que a morte não poderia detê-lo no túmulo. A morte não conseguiu deter Jesus. E a Bíblia diz que, assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ler isso daqui a pouco, nós também ressuscitaremos. Glória a Deus. Então, quem tem a última palavra não é a sexta-feira da paixão. Quem tem a última palavra é o domingo da ressurreição. Palmas para Jesus. Glória a Deus. A última palavra é o domingo da ressurreição. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a ressurreição de Cristo é a certeza da nossa ressurreição. Mais uma vez, quem nos diz isso é o apóstolo Paulo. Quem nos fala essa verdade é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 6,14. Vamos ler todos juntos? Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. E pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. E também nos ressuscitará a nós.
Glória a Deus. 2 Coríntios 4,14. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Glória a Jesus. Ainda, 1 Coríntios 15, 20 a 22. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Qual é a garantia, irmãos, de que os mortos serão ressuscitados? Porque Cristo foi ressuscitado. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, que homem é esse? Adão. Assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Olha, irmãos, quem é filho de Adão não tem para onde correr, vai morrer, fisicamente morre. Quem é filho de Adão aqui? Tem gente que não levantou a mão. Você é filho de quem, meu irmão? Você veio da onde? Você é filho do macaco? Eu sou filho de Adão. Você é filho do macaco? Tem gente aí que acha que é filho do macaco, não é verdade? Tem gente que acha que veio do macaco, mas você não veio do macaco, você veio de Adão. Em Adão todos morrem, mas quem é filho de Jesus, filho de Deus, vai ressuscitar, tem vida. Glória a Deus. É o que Paulo está dizendo, irmãos. Por estarem unidos com Adão, todos morrem. Mas por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Quem está unido com Cristo, ressuscitará para a vida eterna. Glória a Deus. A vida foi mais forte do que a morte. O que Jesus fez foi muito mais forte, teve muito mais poder do que o pecado de Adão. Irmãos, essa é a grande diferença entre o cristianismo e as principais religiões do mundo. Essa é a grande diferença. Você pode visitar, quem quiser visitar, pode visitar o túmulo de Maomé, pode visitar o túmulo de Buda, Allan Kardec, Confúcio. Está lá, os restos mortais desses líderes religiosos estão lá. Mas no túmulo de Jesus não tem nada. Por que não tem nada? Porque Jesus ressuscitou. Essa é a grande diferença. Palmas para Jesus. Não tem nada. Todo ano os muçulmanos vão a Meca visitar lá o túmulo de Maomé. Todo ano. Olha, porque lá estão os restos mortais. É por isso, irmãos, que o símbolo do cristianismo é uma cruz vazia. Amém? É a cruz vazia. Por que a cruz está vazia? Porque Jesus já ressuscitou. Ele não está mais na cruz. Ele está aqui hoje, está com a gente, está dentro de você, não está vazia. Então, o símbolo que o cristianismo adotou é a cruz vazia. Então, irmãos, essa é a grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões. É que o fundador do cristianismo foi Jesus. Ele está vivo. Ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Então nós servimos não a um Deus morto, mas a um Deus vivo. Você serve a um Deus vivo. Um Deus vivo que ressuscitou. Essa é a grande diferença, irmãos. Agora, irmãos, existem evidências de que Jesus ressuscitou. Evidências históricas. Porque o diabo, irmãos, ele tenta de todas as maneiras negar a ressurreição de Cristo.
Ele tenta de todas as maneiras. Até hoje, ele continua tentando. Tem pessoas que dizem assim: não, eu não acredito. Eu acredito em Jesus, que ele foi um bom homem, um bom profeta, acredito, mas não acredito que ele ressuscitou, não. Não acredito. Deve ter uma outra explicação para esse fato. Mas isso, irmãos, o diabo faz desde o princípio. E a primeira mentira que o diabo inventou foi de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Quem inventou essa mentira foram os sacerdotes. Porque quando eles souberam, quando os guardas que estavam guardando o túmulo de Jesus disseram aos sacerdotes, aos principais sacerdotes, o que havia acontecido, eles disseram: olha, é o seguinte, vocês vão ter que mentir agora, vocês vão ter que mentir. E eles deram dinheiro, irmãos, para os guardas, soldados, e disseram: olha, quando perguntarem a vocês o que aconteceu, digam que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Olha que mentira, irmãos. Que mentira braba essa, cabeluda, né? Como a gente fala. Que mentira. Que mentira. Mas existem outras, irmãos, mentiras também. Quer ver uma outra mentira que você pode ouvir por aí? É que as mulheres que foram ao túmulo no domingo de manhã, elas erraram o túmulo. Olha que só, elas foram no túmulo errado. Agora, irmão, só que no dia anterior, diz a Bíblia, no sábado, elas tinham ido ao túmulo. Elas sabiam qual era o túmulo. Como é que elas iam se enganar assim? Não é verdade também. Outra teoria: não, Jesus não morreu não, Jesus apenas desmaiou. Desmaiou. Só que, irmãos, os soldados romanos, para ter certeza que o crucificado tinha morrido, o que é que eles faziam? Pegavam a lança aí. Foi o que fizeram com Jesus, né? Eles enfiavam a lança no prisioneiro, para ver se o prisioneiro estava morto realmente, antes de tirar da cruz. E fizeram isso com Jesus, não foi? Então, irmãos, há muitas teorias, mas nenhuma delas consegue ficar de pé, porque são muito fáceis de serem desmentidas. Mas o diabo, ele tenta de todas as maneiras negar a ressurreição de Jesus. Mas nós temos muitas evidências, irmãos, que Jesus ressuscitou. Vou citar algumas delas aqui, muitas evidências. A primeira evidência, irmãos, que Jesus ressuscitou, é que muitas pessoas, muitas, não foram poucas não, viram Jesus ressuscitado. Vamos ver? 1 Coríntios 15, 3-8. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu vamos ver a quem ele apareceu? Apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500. Irmãos, os evangelhos não relatam esse acontecimento, mas Paulo está dizendo que teve lá uma ocasião que Jesus apareceu de uma só vez a mais de 500. E olha que coisa interessante, irmãos, que Paulo diz: dos quais a maior parte ainda vive. Ou seja, eles estão vivos para confirmar o que eu estou dizendo. Porque se fosse mentira, irmãos, um desses 500 aqui que está vivo, não, Paulo, que é mentiroso, rapaz? E cadê? Não, Paulo diz: eles ainda estão vivos para provar o que eu estou dizendo. Em seguida, apareceu a quem? Esse Tiago, irmãos, era o irmão de Jesus. Era o irmão de Jesus. Porque esse irmão de Jesus, por que Jesus, há uma pergunta que é feita, né? Por que Jesus apareceu a Tiago individualmente? Por que Jesus apareceu a Tiago individualmente? Porque Tiago ainda não era crente.
Tiago não acreditava em Jesus, irmãos, que Jesus era o Filho de Deus. Está lá em João capítulo 7, versículo 5, você pode ler em casa. Diz o texto, João diz que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. E eu creio, irmãos, que Jesus apareceu a Tiago para dizer: olha, Tiago, você é meu irmão, né? Meu irmão, enquanto eu estava aqui na terra, agora eu estou te aparecendo para provar a você que eu estou vivo, que eu sou Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, e como essa aparição a Tiago foi importante, porque Tiago depois, irmãos, ele se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Ele foi o líder da igreja em Jerusalém. E a carta que nós temos na Bíblia, carta de Tiago, é desse Tiago aqui, viu? O irmão de Jesus. Glória a Deus. E mais tarde apareceu a quem? Por último, diz Paulo, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Quando é que foi, irmãos, que Jesus apareceu a Paulo? Vocês sabem quando foi? Quando ele estava indo para Damasco, para prender os cristãos. Aí Jesus apareceu a Paulo. Paulo teve uma experiência tremenda com Jesus. Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha. Paulo viu Jesus, irmãos. Paulo viu Jesus. Mas quem viu Jesus também, sabe quem foi? João, na ilha de Patmos. Não viu Jesus? Viu? Ele foi arrebatado e viu Jesus. Jesus conversou com ele. Maria Madalena viu Jesus? Viu. Olha, irmãos, quanta gente viu Jesus? É todo mundo mentiroso, é? Não, com certeza que não. Então, o número de testemunhas que viram Jesus ressuscitado é prova de que Jesus ressuscitou. Qualquer tribunal hoje, irmãos, leva isso em conta, viu? O número de testemunhas. É ou não é verdade? Agora, irmão, se tivesse somente uma pessoa que tivesse dito que viu Jesus ressuscitado e mais ninguém viu, aí era de se quê? Se somente uma pessoa tivesse visto Jesus ressuscitado, era para a gente o quê? Duvidar. Você não ia desconfiar não? Eu ia. Só uma? Isso aí está estranho. Olha, irmãos, mas não foi só uma não. Foi muita gente que viu Jesus ressuscitado. Glória a Deus. Quer ver, irmãos, uma outra evidência? A transformação que aconteceu na vida dos discípulos. Irmãos, quando Jesus foi crucificado, foi um abatimento total entre os discípulos. Como eu disse, a maioria deles, eles voltaram para trabalhar. Pedro disse logo: eu vou é pescar, viu, rapaz? Eu vou é pescar. E voltou para a pescaria. Tinham dois, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Tinham dois que abandonaram Jerusalém, estavam indo para Emaús. Nada de Jerusalém, a gente vai embora para Emaús. Acabou tudo. Irmãos, eles estavam totalmente tristes, decepcionados. Mas de repente, irmãos, algo acontece, que eles são transformados, e eles começam a pregar em Jerusalém, depois começam a pregar na Judeia, Samaria, e se espalha essa pregação até os confins da terra. Irmãos, que mudança foi essa? O que foi que aconteceu? Por que essa transformação na vida deles? Pela ressurreição de Jesus, viu, irmãos? Foi o que mudou. Foi o fato de Jesus ter ressuscitado. E a partir daí, irmãos, as mensagens dos apóstolos, todas elas falavam sobre Jesus ressuscitado. Eles começaram a pregar sobre isso. Vamos ter um exemplo. No dia de Pentecostes, Pedro fez um sermão, pregou uma mensagem. E qual era o conteúdo dessa mensagem? O conteúdo principal dessa mensagem está lá em Atos 2, 22 e 24. Pedro continuou, aqui é no dia de Pentecostes: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas. Como vocês sabem muito bem,
Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue na mão de vocês. E vocês mesmos o mataram por mão de homens maus que o crucificaram. Agora olha o que Pedro fala. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Quando Pedro curou, não foi Pedro que curou, foi Deus que curou o aleijado na porta do templo. O aleijado, mendigo, olhou para Pedro, porque Pedro disse: olhe para mim. E Pedro disse: olha, eu não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, meu bolso está vazio aqui, ó, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, glória a Deus. Irmãos, o povo ficou assombrado, assustado, pensando que aquele homem tinha se levantado pelo poder de Pedro. Olha o que Pedro fala, Atos 3, 12 a 15. Atos 3, 12 a 15. Porque todo mundo havia se reunido em volta de Pedro. Pedro disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder, ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltar, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Glória a Deus. Então, irmãos, olha que prova aí que Jesus realmente ressuscitou. Era a pregação dos apóstolos. Quer ver um outro exemplo? Paulo, quando esteve em Atenas e pregou aos filósofos da Grécia, pregou aos atenienses. Qual foi a mensagem de Paulo? Atos 17, 30. Olha Paulo pregando aos atenienses. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou este homem. Amém? Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então, Paulo foi embora dali. Irmãos, Paulo pregou Jesus ressuscitado aos gregos, aos filósofos. Amém, irmãos? Não importa se é filósofo, se é ignorante, se é branco, é preto, rico ou pobre, a mensagem é: Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E a primeira conversão de um gentio, irmãos, primeira conversão de um gentio, Cornélio. Deus mandou Pedro ir na casa de Cornélio. Pedro não queria ir. Jesus, tu sabes, eu sou judeu, e judeu não entra na casa de gentio. Mas vá, Pedro, vá, não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. E aí Pedro foi. E quando chegou lá, Pedro começou a pregar para Cornélio. E qual foi a pregação? Qual foi o conteúdo da pregação? Quem sabe? Atos 10, 39 e 40. Olha o que Pedro diz: nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando numa cruz. Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, e também fez com que ele aparecesse a nós. Glória a Deus. Irmãos, não tinha jeito.
quando os discípulos pregavam, anunciavam a mensagem do Evangelho, eles falavam sobre a ressurreição de Jesus. Amém? Quer ver uma outra prova de que Jesus ressuscitou, uma outra evidência? Foi o martírio dos apóstolos. Irmãos, com exceção de João, todos os apóstolos de Jesus morreram martirizados. Você sabia disso? Com exceção de João, todos os demais apóstolos, inclusive Paulo, eles morreram martirizados. Agora eu faço uma pergunta a você. Quem é que morreria pela mentira? Sabendo que era mentira. Quem é que morreria? Você morreria? Você morreria? Sabendo que você está mentindo e ia morrer por uma mentira? Ninguém morre por uma mentira. Mas morrer por uma verdade, as pessoas morrem, não é verdade? Tendo convicção que é verdade, elas morrem. Irmãos, o martírio dos apóstolos é uma prova de que Jesus ressuscitou. Porque eles eram mortos justamente por afirmar isso. Eles eram mortos, martirizados, porque eles afirmavam que Jesus era rei e que eles só adoravam Jesus porque Jesus havia morrido e ressuscitado. Eles não iam morrer por uma mentira. Então essa é uma das provas de que realmente Jesus ressuscitou. E mais uma prova, irmãos, mais uma prova. Está lá em João capítulo 16, versículo 7. Olha o que Jesus fala aqui aos discípulos. Eu falo a verdade, quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se não for, o auxiliador, está falando aqui do Espírito Santo, não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. O que é que Jesus está dizendo? Olha, para o Espírito Santo estar aqui na terra, para ele vir, eu preciso ir. Se eu não for, ele não virá. E aí o que aconteceu no dia do Pentecoste, irmão? Dia de Pentecoste? Quem é que desceu na terra e ficou na terra até hoje, e está aqui hoje? Espírito Santo. Mas o que é que Jesus tinha dito? Ele só virá se eu for. Se eu não for, ele não virá. Bom, qualquer menino sabe disso, né? Não precisa ser muito inteligente, não. Se Jesus veio, se o Espírito Santo veio, é porque Jesus foi. Amém? É a maior prova, irmãos. É o Espírito Santo que está dentro de nós. É o Espírito Santo que está na terra, na igreja. É a maior prova de que Jesus ressuscitou e chegou no céu. Porque o próprio Jesus disse, olha, se eu não for, se eu não chegar no céu, ele não vai chegar aqui. Ele não virá. Então, irmãos, Jesus, ele realmente ressuscitou. Não creia na mentira do diabo. O diabo tenta desmentir essa verdade, porque ele sabe que a derrota dele é a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus está vivo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Só mais algumas questões, irmãos, a respeito da ressurreição de Cristo. Nós temos vida espiritual hoje, porque Cristo ressuscitou, viu? É o que está escrito lá em Efésios 2, 4 a 6. Olha o que Paulo fala. Todavia, Deus que é rico em... pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus, olha o que é que Deus fez, irmãos, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo. Irmãos, a ressurreição de Cristo foi a nossa também. Cristo está vivo, você está vivo, você tem vida. Cristo é vitorioso, por isso você é vitorioso. Cristo venceu a morte, você vai vencer a morte. Cristo está sentado nas regiões celestiais, e você está também nas regiões celestiais. Glória a Deus. Tudo isso por causa da ressurreição de Cristo, irmãos. João 11, 25. Agora é Jesus quem fala. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, que é a promessa da vida eterna. Mas a gente só tem essa promessa, irmão, porque Jesus ressuscitou, viu? Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa condenação, era tudo aqui nessa vida, morreu, acabou tudo, viu? Se Jesus não houvesse ressuscitado. Romanos 6:4. Olha o que Paulo diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Você pode viver uma nova vida através da ressurreição de Jesus. Irmão, ressurreição significa novo, algo novo, amém? Ressuscitar, né? Então Deus quer ressuscitar a sua vida espiritual, Deus quer ressuscitar a sua esperança, seu ânimo, né? Sua força. Deus quer fazer, porque ressurreição, irmãos, é isso. Jesus, quando ressuscitou, né? Ele tinha um novo corpo, né? Ele tinha uma nova força, né? Ele tinha mais poder quando ele ressuscitou. E essa ressurreição de Cristo, irmãos, nos dá uma vida nova. Então, se você segue a um Jesus vivo, você tem que ter vida dentro de você. Você tem que ter uma vida nova. Porque você não segue um Jesus morto, você segue um Jesus vivo. E aí você tem que ter uma nova vida. Mas isso, irmãos, nem sempre acontece. E Jesus quer mudar isso em nós. Temos um exemplo, irmãos, na Bíblia. Eu falei dos 2 discípulos, né, que estavam indo para Emaús. Olha o que aconteceu, irmãos. A ressurreição já tinha acontecido, viu? Quando esse fato aconteceu. Nós vamos ler Lucas 24, que é muito interessante, irmãos, essa passagem da Bíblia. A partir do versículo 13. 2 discípulos estavam indo para Emaús. Vamos ver o que aconteceu. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aí Jesus pergunta. Jesus se faz de desentendido. O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Irmãos, olha, para muita gente ainda Jesus é um profeta, só um profeta, e um homem muito poderoso, viu? Para muita gente ainda é assim, continua sendo assim. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus.
Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e o escrito de todos os... Irmão, sabia que o Antigo Testamento fala muito de Jesus? Fala muito, viu? Por isso que é bom você ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala muito de Jesus. Olha o que Jesus está dizendo, e olha o que está escrito aqui. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas, que para eles naquela época era o Antigo Testamento, que falavam dele. Dele quem? De Jesus. Começou pelos livros de Moisés, ou seja, Pentateuco, e foi até os profetas. Quando chegavam perto do povoado, para onde iam, Jesus fez com que ia para mais. Jesus fez, já não, né? Jesus fez que ia para mais longe, ou seja, ele continuou andando assim, né? Ia para mais longe. Né? Mas eles insistiram com ele, para que ficasse dizendo: fique conosco. Qual era o argumento? Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Irmãos, naquela época era perigoso, viu? Andar naquelas estradas, ali daqueles povoados, era perigoso. Tinha muito o que na estrada? Tinha muito assaltante. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Né? Aquele homem caiu na mão de um assaltante, quase morreu na mão dos assaltantes. Era muito perigoso, irmãos, andar assim. Aí, Jesus, não sabiam que era Jesus, né? Olha, fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então, não é bom andar aí de noite, não. Tem feras aí soltas, fica com a gente. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Jesus aceitou o convite. Tá bom, eu vou ficar com vocês. Já que vocês me convidaram, eu vou ficar. Sentou-se à mesa com eles. E aí foi servido o quê? Jantar, né? Foi só pão não, foi um jantar. Glória a Deus, jantar gostoso. Mas irmãos, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Será que ali, irmãos, estava sendo servida ali a Páscoa judaica? A gente não sabe. Será que aquele ali foi um jantar cerimonial? A gente não sabe. Ou foi um jantar informal? Não sabemos. Mas foi servido o jantar. E eu creio que os dois discípulos disseram: não, você pode orar? Você pode orar. Aí Jesus disse o quê? A Bíblia não entra em detalhe, mas Jesus disse o quê? Posso, você pode abençoar o pão? Aí Jesus, posso. Aí o que é que diz aqui? Sentou-se à mesa com ele, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Irmãos, o que é que foi que aconteceu nesse momento? Na hora que Jesus parte o pão, né? Irmãos, eu acho que na hora que Jesus deu o pão, o que é que eles viram? Eles viram as marcas dos cravos. Ó. Aí os olhos dele foram abertos. E eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Irmãos, como é que esses homens estavam? Qual era a condição deles a caminho de Emaús? Tristes, desanimados, quem mais? Sem esperança, abatidos, sem fé, fugindo, desistindo. Olha, irmãos, eles estavam assim. E às vezes tem cristão, tem crente que está assim também.
desanimado, triste, sem esperança, achando que tudo acabou, achando que é na sexta-feira da paixão que tudo termina, mas não é na sexta-feira da paixão, irmãos. Eu volto a repetir, tudo acaba, é no domingo da ressurreição, viu? A história tem o seu término no domingo da ressurreição. O foco deles, irmãos, estava na sexta-feira. Olha a conversa deles com Jesus. Você não sabe que Jesus, o bom homem, o profeta, né, pegavam Jesus e crucificavam. Olha, tudo na sexta-feira. Tu acha? A história deles acabava na sexta. Diga para o seu irmão, a nossa história não acaba na sexta não, viu, meu irmão? A sua história acaba no domingo. Glória a Deus. Acaba no céu. A sua história não acaba aqui. Tem uma música que fala isso? Que a nossa história não acaba aqui. Não acaba não, irmãos. Diga de novo para o seu irmão, a nossa história, a sua história não acaba na sexta, irmão. O negócio é esse de acabou, não acabou o quê, irmão? O crente não acabou não, irmão. Vai ter virada, amém? Diga ao seu irmão, vai ter virada. Tem uma música que diz isso também, né? Vai ter virada, eu acho. Vai ter virada, irmão. Vai ter virada. Não acabou não. Os discípulos pensavam que tinham o quê? Acabou, vamos para casa, vamos voltar aos nossos afazeres, vamos para Emaús, e Emaús, vamos ficar lá em Emaús. Esse negócio de Jerusalém, né? Acabou Jerusalém, acabou festa, acabou Jesus, acabou tudo. Não acabou nada, amém? Diga para o seu irmão, não acabou nada. Deus tem muita coisa na sua vida. Não acabou não, irmão. Quem disse que acabou? Quem disse que acabou foi o diabo. Mas você vai confiar no diabo ou vai confiar em Deus? Não acabou não, irmão. Não acabou nada. Parece que acabou. Aparece tudo bem. Pode até parecer, né? Mas não acabou não. Porque quem tem Jesus tem a vitória, irmãos. Quem dá a última palavra, quem é? É Jesus, viu? Quem dá a última palavra é Jesus. Mas aí, irmãos, o que estava acontecendo? Enquanto Jesus falava, mesmo sabendo que não era Jesus, o que acontecia no coração deles? Depois eles comentavam um com o outro, rapaz, não é que quando aquele homem falava, Jesus falava, o nosso coração o quê? Ardia. Nosso coração estava ardendo, queimando. Glória a Deus. Deus quer que o seu coração arda, queime. Está queimando, está ardendo? Mas tem que queimar, vai arder seu coração. Amém? Vai arder, queimar o seu coração. Glória a Jesus. E quando eles descobriram, irmãos, que era Jesus. Sabe, olha a importância de você ter uma experiência com Deus, né, experimentar esse poder de Jesus. O que é que eles fizeram, irmãos? Quando descobriram que era Jesus, Jesus sumiu, o que é que eles fizeram? Voltaram para... mas já não era noite? Eles mesmo não tinham dito para Jesus ficar, Jesus, fica aqui porque já é noite, o dia é noite, é perigoso. Mas agora não querem saber de nada. Cadê o perigo agora? Irmão, de noite eles se mandavam para Jerusalém. Irmãos, quando o coração arde, pega fogo, a gente não tem mais medo de nada, a gente sai e vai fazer a obra. Palmas para Jesus, glória a Deus. Irmãos, aqueles homens que estavam com medo, já é noite, e eu creio que quando eles entraram, deram 10 voltas na porta, na chave, e estavam bem trancados. Aqui, ninguém ladrão aqui não entra não, tem que estar bem fechado aqui. Irmãos, eles abriram a porta e se mandaram para Jerusalém de noite, no escuro, não tinha luz, não tinha poste, não tinha rede elétrica, não tinha nada, no meio do escuro, se batendo em toco, se batendo em árvore, mas eles tinham, né, algo dentro do coração deles muito forte. Então você precisa sair de Emaús e ir para Jerusalém, amém? Contar as novidades, contar o que aconteceu. Glória a Deus. Irmãos, olha, agora irmãos, olha o que eles disseram, que eles já sabiam.
As mulheres já tinham dito isso. Eles disseram, realmente, as mulheres contavam que o túmulo estava, mesmo sabendo disso, irmãos, eles ainda estavam desanimados. Mesmo sabendo de toda a história, eles estavam assim, desanimados. Mesmo Jesus depois de ter ressuscitado. Então, irmãos, essas experiências desses dois homens aqui, desses dois discípulos, servem muito para nós, viu? Servem muito para nós. Que às vezes nos encontramos igual a esses dois homens aqui. Né? Dispersos, desanimados, voltando para Emaús, não querendo saber mais de nada, desistindo. E aí Jesus aparece e fala com os dois. Eu creio que Jesus apareceu para eles por causa disso, irmãos, porque Jesus percebeu, rapaz, aqueles dois ali estão dando fora. Né? Olha, irmãos, para quem Jesus aparece, interessante que Jesus escolheu algumas pessoas individualmente para aparecer. Ele apareceu para os 500 de vez, mas ele escolhe algumas pessoas para aparecer individualmente, ou para ter uma conversa individual. Quem foi? Esses dois aqui. Porque Jesus percebeu que se Jesus não aparecesse para eles, a coisa ia desandar, o negócio ia pegar para os dois, que eles estavam fugindo. Apareceu para Tiago, porque Tiago era irmão dele e não acreditava, e Jesus sabia que Tiago seria muito importante para o futuro da igreja. E depois teve uma conversinha ao pé do ouvido com quem? Com Pedro, não foi? Chamou Pedro, vem cá, Pedro, né? Pedro, eu te fazer uma pergunta. Faça. Tu me amas? Claro que eu te amo. Aí, quantas vezes? 3. Aí na terceira vez, Pedro deve ter se lembrado, né? Rapaz, 3 vezes ele me pergunta. 3 vezes eu neguei. Né? E depois, Jesus tem uma conversa também ao pé de ouvido com quem? Com Saulo. No caminho de Damasco, né? O perseguidor. Porque aquele Saulo ia ser o maior missionário do mundo. Glória a Deus. Algumas pessoas Deus chama individualmente para conversar, irmãos. E eu creio que Jesus está querendo ter umas conversinhas aqui hoje. Amém? Jesus trouxe alguns aqui para ter umas conversinhas. Na pé de orelha. Está indo para Emaús, né, rapaz? Está indo para Emaús. Pois volte. Volte para Jerusalém. Amém? Jesus procura ter umas conversas de pé de ouvido, irmão. Essa mensagem, é para todo mundo, mas tem uns aqui que é de pé de ouvido, viu? É pé de ouvido. Porque Jesus está percebendo, né, a sua situação. Jesus está percebendo o seu estado espiritual, emocional. Deus está percebendo. E ele aí vem, ele está aqui hoje de manhã. Como ele estava ali com aqueles dois discípulos. Para falar com você. Ele ressuscitou, ele está aqui para ele ressuscitou. Ele está vivo e dentro de você. Então você tem que ter vida com abundância. Você não pode desistir, desanimar. Não, irmão. Jesus está vivo, amém? Ele ressuscitou. Glória a Deus. O túmulo está vazio. Não está mais lá. Está vivo. Glória a Jesus. Fique de pé. Vamos orar. Chamar o pessoal do louvor. Quem estava indo para Emaús vai ter que voltar, né, meu? Quem já tinha pegado o barco, ei, vou pescar. Aí Jesus aparece na praia. Tem peixe? O que é que disseram? Eles não sabiam que era Jesus, irmãos. É um homem lá na praia. Tem peixe não? Joga a rede aí do lado do barco. Aí jogaram. Irmãos, a rede veio como? Aí João. Parece que João, irmãos, conhecia Jesus mais do que os outros apóstolos, né? João era o discípulo o quê? Amado. Não foi na ceia que João... Olha que intimidade, olha que ousadia. O que João fez? João estava sentado junto de Jesus, fez o quê? Deitou no ombro. Botou a cabeça no ombro de Jesus. Aí João do barco disse: Pedro,
Sabe quem é aquele que estava na praia? É Jesus, Pedro. Pedro, afoito como ele era, não podia ter esperado o barco chegar na praia. Não esperou não, e nada. Eu vou esperar o barco chegar na praia, eu vou nadando até ele. Nem roupa tinha. Glória a Deus. E meus irmãos, naquele dia, Jesus disse, olha, disse para Pedro e para os demais também, vocês vão ser agora, né? Vocês vão deixar de novo o barco. Eu não mandei vocês voltar para o barco. Mandei? Não. Quem mandou voltar para a pescaria? Eu não mandei. Vocês vão ser, como eu disse antes, pescadores de homens. Glória a Deus. Mandou no barco. Ai, mas já tinham voltado para o barco. Eu penso que Mateus estava pensando em voltar para onde? Qual era a posição de Mateus antes, irmão? Mateus estava, rapaz, eu vou comprar minha banca de novo. Porque ele tinha vendido a banca dele, né, irmãos? A banca de coletoria. Ele tinha vendido a banca dele. Vou ver se o rapaz que eu vendi a banca, ele quer passar para mim de novo a minha banca. Que eu vou voltar a ser o quê? Cobrador de impostos. Cada um indo, né? Voltando para sua. Irmãos. Aí Jesus reorganiza tudo. Nada disso. Vocês vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Nada de pescaria, nada de pegar anzol, nada de voltar para a coletoria, nada disso. Vocês vão fazer a minha obra. Amém? Então, quer voltar? Quer voltar para Jerusalém? Você que está em Emaús, você diz, eu quero voltar. Amém? Coloca a mão no teu coração. Oh Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Fale com Deus. Jesus ressuscitou. Fale isso com Deus Fale com Deus nessa manhã. Talvez você esteja como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Nem reconheceram Jesus. Nem reconheceram. Talvez você esteja precisando de um novo ânimo, uma fé restaurada. Talvez você esteja pensando, ou já fez isso, né? Largar as coisas de Deus, não quer mais as coisas, desistir. Talvez a questão familiar, problema, e o diabo tem dito, né? Já acabou. Isso é a palavra, afinal não é. Deus trouxe aqui para restaurar, para dizer que quem dá a palavra final é Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com a música. Depois a gente ora. Música que fala sobre ressurreição, né? Glória a Deus. Aleluia.
cessou seu respirar e em trevas se encontrou o filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Adore ao Senhor, aquele que ressuscitou, aquele que vive para sempre. Aleluia! Vamos declarar todos juntos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
O teclado vai continuar tocando, só o teclado. Glória a Deus. E eu quero orar. Se você está aqui nessa manhã e ainda não conhece o Cristo ressuscitado, você conhece Cristo, mas não ressuscitado, eu quero orar pela sua vida. Você entregar a sua vida a esse Jesus que está vivo. Só o Jesus vivo pode mudar a sua vida. O Jesus que está morto não vai mudar ninguém, não vai mudar a sua vida. Mas o que está vivo, Jesus está vivo, esse vai mudar a sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, se você quer entregar a sua vida a esse Jesus vivo, para que Ele te cure, te salve, te liberte. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Está vindo aqui uma pessoa. Pode vir. Pode vir. Lá tem uma pessoa aqui, você que está na galeria, a gente aguarda. O Jesus que está vivo, que pode mudar essa situação que você vive. Que as pessoas dizem, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas Jesus diz, tem jeito sim, tem jeito. É só entregar a vida para Jesus. Jesus que está vivo. Se tiver alguém aqui, irmãos que estavam indo para Emaús, vem aqui também na frente. Está indo para Emaús. Quem mandou você ir para Emaús? Ninguém. Então vem aqui. Deus vai fazer uma obra no seu coração também. Vai renovar, restaurar. Pastor, não estava indo para Emaús não, mas também não estava mais em Jerusalém, eu estava no meio do caminho. Vem cá também. No meio do caminho você não pode ficar não. Tem que ficar com Jesus. Amém? Pode sair do seu lugar também, vem aqui na frente. Hoje é domingo de ressurreição. Se os seus planos precisam ser ressuscitados, né? Os seus não, os de Deus na sua vida, vem aqui na frente. Seus projetos, você estava desistindo, vem aqui na frente, a gente vai orar. Não pode acabar assim não, viu? Não pode acabar do jeito que está não. Deus quer restaurar. Deus quer mudar essa realidade. Pode ser família, pode ser qualquer coisa. Jesus ressuscitou. E Deus tem poder para ressuscitar essa área aí da sua vida. Pode vir aqui na frente. Qualquer pessoa, mesmo na igreja, venha. Nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. Creio que Deus vai fazer com você o que fez com aqueles dois de Emaús. Você vai sair daqui correndo. Vai sair daqui, né? Desperto. Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar em Emaús não, tem que voltar. Fica em Emaús não, volta. Jesus não quer ninguém em Emaús. Tem que voltar para ficar lá esperando, né? Lá no Pentecoste, lá no cenáculo, todos reunidos, e receberam a plenitude do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu esqueci de falar, né, irmão? Mas tem uns Tomés também. Jesus teve que aparecer de novo aos discípulos só por causa de Tomé. Ô Tomé, vem também você hoje. Pode vir, Tomé. Eu não acredito nesse negócio não. Eu estou incrédulo. Eu estou muito incrédulo, viu? Eu não estou mais crendo em nada. Estou até descrendo mais em Deus. Eu acho que eu nem mais creio em Deus. Pois é, Jesus apareceu para Tomé, viu? E Ele está aqui também para falar com você, Tomé. Pode vir também. Foi outra pessoa que Jesus teve uma conversa de pé de ouvido, Tomé. Tomé, Tomé, olha aqui minha mão, Tomé. Bota o teu dedo aqui, Tomé. Olha aqui no furo, Tomé, veja. Tem uns Tomés também, né?
Às vezes tem uns Tomés. Mas Jesus está aqui para falar com Tomé também. Jesus está aqui para falar com Tomé, para falar com Pedro, Tiago. Então venha. Glória a Deus. Vai sair daqui diferente. Se quiser pode vir ainda, nós vamos orar. Glória a Jesus. Pai querido, Pai de amor, abençoa essas pessoas que estão aqui na frente. Ó Deus, talvez como os 2 discípulos de Emaús, estão, ó Deus, desanimados, tristes, achando que tudo acabou, que não tem mais esperança. Ó Deus, mas com certeza o Senhor nessa manhã falou para eles, trouxe para eles, ó Deus, está trazendo para eles uma nova esperança, um novo ânimo, trazendo, ó Deus, para alguns aqui salvação, cura e libertação. Eu coloco essas pessoas nas tuas mãos, oro por elas, para que o Senhor as abençoe, para que a partir dessa manhã, ó Deus, a visão, os sonhos, os projetos sejam restaurados, ó Pai, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém.